Hoje eu vou mostrar como que eu faço o que eu chamo da segunda fase da pintura, que é refazer o que foi feito no começo, na primeira fase, né? Então, na live passada eu pintei essa tábua e agora eu vou repintar essa daqui. Eu passei uma lixa nela, então um dia depois dela ser pintada, dela tá seca, quando ela estiver sequinha, a gente passa a mão assim e ela fica áspera. E então eu passei uma lixa, é uma lixa, deixa eu ver se tem aqui. Aqui é uma lixa velha, ó, uma lixa, que número que é isso? 80. E de leve assim, só passa superficialmente. Daí passei um pano para limpar, tirar o pó e vou agora repintar. Vou passar novamente as cores e vou passar corrigindo as tonalidades. Então, onde eu quero mais escuro, vou deixar mais escuro. Onde eu quero mais claro, vou deixar mais claro. Então, vou refazendo, ó. Então, vou começar aqui agora com esse azul e branco. Eu nem preciso pintar ele todinho, às vezes só dá uma repassada assim onde está falho, né? Aqui nos cantinhos, onde a lixa pegou um pouco mais. E nas laterais também. Bom, então aí agora eu já vou para a folha. É sempre legal pintar a folha que está por baixo. Então, eu vou pintar essa folha aqui, ó, que está por baixo dessa daqui. Então, com o pincel sujo mesmo, do azul que eu estava usando, do azul e do branco, eu vou pegar um pouquinho de branco. Só que essa folha de baixo ela precisa ficar mais escura. Então eu vou pegar um pouquinho do verde escuro. E vou misturar. E agora eu preciso fazer umas texturas assim de folha. Então eu preciso passar de forma assim inclinada, ó. A textura do pincel precisa ser assim para imitar a nervura da folha. Pronto. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar essa daqui. Ó, aqui tinha um nó da madeira, aqui chupou bastante tinta. E é onde eu lixei bastante também, porque ficou bastante áspero. Então eu preciso colocar bastante tinta agora para cobrir. Bom, então até agora eu usei um azul celeste com um branco para fazer o céu. Estou usando o verde maçã com o verde musgo para fazer essa região escura. E estou usando agora o marfim com o verde para fazer essa região mais clara. E assim, ó, sem lavar o pincel, eu vou pegando um pouco de cada cor e vou misturando. É sempre bom lembrar de pintar a lateral ao mesmo tempo que está pintando aqui a parte da frente. E é bom lembrar também de fazer sempre o sentido da folha aqui, ó.
Agora eu peguei um verde pistache. Ele é um pouco mais queimado. E aí não precisa ficar alisando a pintura. Pode fazer a pintura bem manchada, ó. Bem riscada. Ótimo, agora eu vou colocar um contraste aqui de marfim. Estou aproveitando aqui a rachadura da madeira para fazer o desenho. Vou pegar um pincel mais fino para fazer aqui. Ó, quanto mais riscado ficar aqui, melhor, porque mais vai dar efeito de folha. Então, eu procurei deixar essa região aqui mais escura e essa região aqui alta mais clara. Então, eu estou usando o verde pistache com o marfim. E posso usar ainda o amarelo ocre também. Vou usar um pouquinho de amarelo ocre. Aproveitar que está tudo úmido e aí vai misturando tudo um no outro. Pronto, agora eu volto com esse pincel aqui, maior.
Bom, então agora, de novo, com o marfim aqui. Quero clarear um pouco mais essa região aqui. Agora sim. E assim, essa fase agora é hora de ir retocando e arrumando e fazendo ficar do jeito que você quer que fica. Vou colocar um pouco de amarelo. Vou retocar esse azul aqui que eu não gostei. Posso colocar um pouquinho mais de branco ainda. Pronto. Passei o pincel numa água, ó, tô com uma água aqui num copinho descartável. E agora eu vou pegar um pouquinho do verde musgo e fazer um contorno aqui, ó. Vou pegar agora o verde pistache, misturar aqui com esse verde musgo, sempre puxando nesse sentido aqui, ó, isso é importante para ficar sempre na nervura da folha. E aí vai controlando, mais escuro, mais claro. A folha de baixo aqui também, ó. Vou fazer o contorno com esse verde musgo. Também sempre puxar assim. E vou pegar um pouco de amarelo também. Então é isso. Vou
tô repintando tudo, corrigindo o que dá para corrigir, que dá para melhorar. Em lugares que não precisa, por exemplo, aqui eu não vou mexer. Essa região aqui eu não vou mexer porque tá legal. Aqui eu quero que fique mais riscadinho, que tá muito liso. Eu não gosto muito liso porque não dá a impressão de folha. E agora sim. Opa. Então aqui eu venho com o pincel menor, vou fazer um contorno. Só de fazer esse contorno, as folhas já se separam. Lembrando, tem sempre fazer o contorno e puxar, para não ficar aquele risco em cima da folha. Então a gente faz o contorno e puxa aqui para baixo. E aí eu venho descendo. Aproveitando sempre as cores que estão no pincel. Se eu tô com uma cor clara no pincel, eu continuo trabalhando com a cor clara. E fazendo as laterais também junto. Aqui e aqui. Bom, aqui embaixo eu posso colocar um pouquinho de marfim para separar mais, para destacar mais ainda do fundo. E aqui em cima também, ó, para dar mais contraste. Então, olha, nessa folha, nesse fundo todo desse passarinho, eu consigo trabalhar com essa variedade de cores aqui. Tonalidades mais claras, mais escuras, e ainda consigo trabalhar agora com esse verde petróleo aqui. Petróleo, esse mesmo? Não, verde esmeralda. Que ele é mais escuro e eu vou pintar aqui embaixo. Deixa eu ver se dá pra ver. Então eu vou usar esse verde bem escuro aqui embaixo. Também da mesma forma, ó, vou fazer o contorno e dar uma puxadinha para baixo. Passar um pouquinho aqui.
pouquinho mesmo, é só isso daí. E agora eu vou passar esse verde musgo manchando aqui, ó. Pronto, acho que aqui de fundo eu acho que já tá legal, já tá pronto. Só passar mais escurinho aqui. Aqui nessa parte de cima dele também eu quero diminuir um pouco essa barriga aqui. Então eu vou tirar um pouquinho, ó. Tá vendo que dá pra gente arrumar? Tudo que a gente quiser dá pra arrumar, ó. Então por isso que não precisa ter medo de fazer, riscar, pintar, que a gente vai fazendo e vai arrumando. Da mesma forma, se a gente borrar, se errou qualquer coisa, a gente corrige. Pronto, de folha é isso daí. Agora eu vou começar a repassar as cores do passarinho. Tampar as tintas para não secar. Botar o pincel na água, que eu não vou usar mais esse pincel agora. E agora vou pintar o passarinho, pegar um pincel médio. Ele está sem a numeração, não sei falar a numeração dele. Mas assim, a gente vai pegando, experimentando, testando, não tem muita regra, muita história para seguir aqui não. Então aqui, ó, eu vou repintar o branco e já vou fazer um pouquinho de cinza, um cinza bem clarinho, que eu vou fazer com o preto num copinho aqui. Colocar o branco, bastante branco e um pouquinho preto. Um pouquinho de preto que a gente coloca já representa muito já, porque eu quero um cinza bem claro, então ó, já foi muito preto já.
mas essa região aqui embaixo do passarinho vai ser um pouco mais cinza, um pouco mais escura. E aqui também, ó. Pronto, agora nesse daqui, mesma coisa. Essa região de baixo mais escura, embaixo da asa também mais escura. Sempre procurando o sentido da pena, então nesse caso aqui a pena vai estar nesse sentido, então eu vou passando a pincelada nesse sentido aqui. Então eu vou passar uma água rapidinho aqui no pincel, enxuga no pano e já vou pegar o branco. Para passar aqui mais no meio, ó. Então percebe que o cinza eu passei mais em volta e o branco eu tô passando mais aqui no meio, mais nas partes altas. Então aqui vai ficar essa região cinza e aqui em contraste com o preto vai ficar na ponta da pena, vai ficar o branco, que depois eu vou pegar um outro pincel mais fino para fazer mais detalhes. Pronto. Agora vou fazer a região escura do passarinho, a região preta. Daí eu vou usar, para fazer o cinza, eu vou usar o azul, eu não vou usar branco. Eu vou usar o preto. Vou até tirar esse branco daqui, que eu não vou usar ele agora. Então eu vou fazer assim, eu vou pegar o preto, vou passar nessa região aqui embaixo da pena, que ela vai ser bem escura, então eu deixo o preto mesmo. Ah, ele tem uns detalhes brancos aqui na pena do rabo. Preciso fazer esses detalhes. Eu vou marcar com branco aqui agora, onde que são esses detalhes. Só que agora vai ficar cinza, né? Mas depois eu espero secar e retoco. Então essa região que está cinza vai ficar branca. Aqui também é a mesma coisa. Só que agora eu vou fazer, para separar uma pena da outra,
eu vou usar azul. Azul com preto. Vou fazer um tom de cinza, mas é um tom de cinza. Vou fazer aqui no copinho, ó. Tom de cinza com azul. Para diferenciar do branco, dos tons de cinza de branco. Tá, vou deixar essa daí secar e venho para outra aqui. Essa região aqui é bem alta, então ela é bem clara, então vou colocar bastante azul. Sempre passando no sentido da pena aqui, da pincelada da pena. A pincelada no sentido da pena. Aqui em volta dos olhos é bem preto, depois o olho vai ser amarelo. Aqui o contorno da parte de baixo precisa ser bem preto. O bico dele também é bem preto. A parte de baixo, né? Porque a parte de cima é mais cinzinha. Depois aqui tem uma bolinha preta no meio dos olhos também. Depois eu vou refazer com outro pincel, pincel zero. Mas ó, já começa a dar um pouquinho de vida pro passarinho. Depois a gente vai fazendo os detalhes e vai melhorando. Então aqui tem penas assim, ó. Essas penas são bem contornadas, bem desenhadas, marcam bem. Ó, eu vou mostrar a imagem do passarinho que eu estou fazendo para dar para entender. Ó, então é isso daqui, ó. Tô fazendo essas marcas de pena aqui assim, ó. E essa região clara aqui também, ó, com azul claro e essa região escura.
Essa madeira é muito rústica, tem muita nervura, é bem complicado para fazer esses detalhezinhos. Mas com esse pincel assim velhinho, mais durinho, dá para fazer. Pronto. Aqui ele tem uns detalhes de branco também, branco e preto na asa. Então, eu vou fazer com o preto aqui. E o que não ficar legal, o que não der certinho, depois eu pego um pincel mais fino e faço os detalhes com branco com preto. Então assim, não precisa ter medo de fazer. A gente tem que ir fazendo, arrumando, corrigindo até ficar legal. Aqui eu já vou ter que vir com um pincel mais fino e fazer uns detalhes brancos. Mas por enquanto dá para fazer aqui com o preto, ó. Eu tive que fazer uma adaptação do desenho, porque o desenho original não caberia aqui, porque ele tem o rabo para trás aqui. Então eu joguei o rabo para baixo. E então com isso vai fazer uma mudança aqui no formato da asa, que aí a gente tem que ir estudando, pesquisando e vendo como que faz. Então eu olhei em outras imagens para ver o modelo da asa, para ver como que fica essa ponta aqui. Ela fica um pouco puxadinha assim para fora. E aqui tem os frisos brancos na asa que depois eu vou fazer. Mas por enquanto eu vou continuar aqui no rabo. Com o preto, agora eu vou pegar o branco. Vou passar o pincel na água, tirar um pouquinho o excesso de tinta, né? Para pegar o preto aqui de novo. Então eu vou deixar esse branco secar para depois passar branco em cima, que senão ele vai continuar cinza, né? Bom, aí aqui eu vou pegar um pincel bem fininho, ó, pincel 0. Vou pegar o branco e já vou passar aqui em volta dos olhos, para a gente ter uma noção. Os olhos serão amarelos, mas como o amarelo limão ele é muito clarinho, então ele não cobre muito bem, ele é meio transparente. Então eu vou passar o branco, que o branco é mais forte, o branco cobre bem.
para deixar secar, para depois passar o amarelo. E vou refazer aqui esses brancos com esse pincel fininho também. E assim, é sempre assim, passa, espera secar, passa, espera secar, até ficar legal. Então, é diferente da pintura com a tinta a óleo, por exemplo, que vai trabalhando enquanto a tinta está úmida, né? Nesse caso aqui é sempre assim, passa, espera secar. Aqui, por exemplo, eu passei o branco e eu quero agora retocar, arrumar com o preto, né? Eu quero fazer traços mais finos. Então, eu vou passar preto agora, mas ele vai ficar cinza. Então, se eu esperar secar, ó, aí eu consigo passar o preto e deixar de preto mesmo. Então, vou passar só para não me perder aqui, depois eu corrijo. Certo? E assim eu continuo. Assim eu venho fazendo algumas penas, algumas manchas que ele tem aqui. Ele tem alguns frisos aqui, que depois eu vou fazer com azul claro. Aqui no bico também vou fazer com azul claro. E se precisar, coloca um pouquinho de branco também nesse azul claro para ficar um cinza mais clarinho, né? Então a gente vai controlando, vai misturando, vai passando e vai vendo, ver se é isso mesmo. Então eu posso colocar um pouco de branco aqui, ó, nessa região. E aqui para separar o bico. E aí assim, passa, espera secar, vê se é isso mesmo. Ixi, borrei ele. Então, no próximo vídeo, na próxima filmagem, eu vou fazer essas penas com um pincel zero para ficar mais certinho. E vou acertar esses detalhes todos aqui que tem na pena da asa e do rabo, que tem várias penas marcadas assim. Então eu vou passar agora só pra gente ver, mas depois preciso arrumar direitinho. E acertar esses brilhos aqui também novamente, fazendo até ficar legal, com azul e preto. E é isso. Tem que ir fazendo e em várias etapas, em várias vezes até ficar legal. Faz para secar, faz para secar. Eu tô doido para passar amarelo aqui, mas não adianta passar agora. Tem que fazer certinho.
Vou repassar branco aqui, que está muito cinza. Nessa região aqui. Ó, só que o preto está úmido, então não dá, ele fica cinza ainda. E depois eu tenho que desenhar o pé dos passarinhos aqui, tanto esse de baixo quanto esse de cima. E pintando com o pincel zero. O pé é preto também. Fazer o pé, os dedos aqui, as unhas. Então no próximo vídeo eu mostro como que faz. É isso, por enquanto hoje é isso daí, eu vou deixar secar para repintar. Valeu e até mais.